Meu nome é Marcelo Bisac. Vamos falar hoje sobre o tema oratória do meu curso A Excelência na Comunicação e Expressão. Então eu vou só fechar essa minha câmera. Vou abrir a outra menorzinha para a gente continuar o vídeo aqui. Tá bom? Então, oratória, né? Introdução à oratória e a criação da apresentação. Tá bom? Vou trazer o microfone aqui para ficar melhor. Aqui. E vamos para a vinheta e a gente já volta. Então, vamos lá, oratória, a arte de falar em público, né? Então, às vezes, a gente tem necessidade de uma entrevista de emprego até, né? Uma ou duas pessoas que estão na nossa frente, mas tem a obrigação de fazer da forma correta ali, que só tem uma chance, né, para passar ali por um processo seletivo. Então, eu tenho essa frase aí que eu venho alterando ela há vários anos já. Então, nosso conhecimento nos servirá de pouco, a menos que cultivemos o talento da fala, pois este é um poder maravilhoso quando se combina com a habilidade de expressar palavras inteligentes e úteis, de maneira que chamem a atenção. No primeiro momento aí eu vou colocar essa imagem, que é o que eu falo, né, sempre que a pessoa vai fazer uma apresentação, às vezes ela fica nervosa, tem medo, ansiedade, tanta coisa. Então tem que pensar em algum lugar onde você vai fazer uma ancoragem para poder relaxar. Tá? Existem mais técnicas de relaxamento aí, mas a princípio esse daí eu já vou deixar como um plus aí. Então essa imagem eu tenho quando meu pai me levava para pescar. Então ele me mostra a segurança, né, do meu pai estar sempre ali me olhando. Então tem ali o lago, aquelas árvores. Isso daí é uma imagem que me remete a uma paz, a uma tranquilidade. Tá bom? Eu vou deixar um texto rodando aqui embaixo também, para vocês olharem, que na descrição desse vídeo, se você preencher lá o formulário, você vai ganhar uma aula exclusiva comigo, para a gente tirar uma dúvida específica sobre a sua dificuldade com oratória. Tá bom? É um outro brinde que eu deixo aí, para quem estiver assistindo o vídeo e quiser só clicar no link lá da descrição. Então, 7 partes principais de uma boa apresentação. Primeira parte, cumprimentos e agradecimentos iniciais. Tá bom? Primeira coisa, né, você vai cumprimentar a sua plateia, vai cumprimentar as pessoas que te convidaram ali, né, as pessoas que estão na mesa, quem são a parte mais importante. Existe uma regra aí na sequência também. E agradecimentos iniciais é, né, que eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa escola, nessa empresa, onde você estiver ali, né, agradecendo pela confiança que as pessoas colocaram em você ali para poder fazer a sua palestra. Apresentação pessoal. Provavelmente alguém já fez uma apresentação sua, né, de um mini currículo, que você deixou ali quando foi fazer o briefing lá. Mas você vai fazer agora uma apresentação pessoal falando sobre o tema que você vai falar. Então, mostrando a sua autoridade sobre aquele tema, porque você já está começando a preparar a sua plateia para te ouvir. Então, você precisa falar quem é você e o que você conhece sobre aquele tema, para que as pessoas comecem a ter interesse sobre você. Introdução ao tema. Então, você vai falar sobre o tema também. Vai explicar como vai
transcorrer essa palestra. Às vezes, se possível, até com tempos, né? Nos primeiros 30 minutos vai ser isso, os segundos 30 minutos isso, depende do tempo da tua palestra ali, você vai dividir em partes ali, como o YouTube faz às vezes também, né? Quando você vai assistir algum vídeo e você tem ali os pontos, e aí você sabe exatamente o que está acontecendo em cada momento. Preparação para a apresentação. Então, às vezes, você não é o cara que tem aquela autoridade sobre aquele tema. Então, você vai preparar o seu auditório. Como que você vai preparar? Falando sobre alguém que tem autoridade sobre aquele tema e trazendo algum dado de pesquisa, algum dado científico. Então, você vai chegar ali e vai falar assim, porque fulano de tal, por exemplo, vamos citar um nome aí, né? Mário Sérgio Cortella, professor Karnal, professor Clóvis de Barros, entre tantos aí que tem aí. Então, você vai citar uma pessoa de renome, uma pesquisa feita por alguma universidade. Isso daí vai começar a trazer credibilidade para você, né, para a sua apresentação ali, no momento ali que você for falar sobre aquele assunto. Desenvolvimento do assunto central. Então, esse daí já é... Vamos ali para um outro slide, onde eu falo desenvolvimento, o que é? É o que é conhecido aí como storytelling, né? Você vai contar uma história, de preferência se for a sua história, tá? E aí, como que funciona? Então, você conta a ilustração, depois você coloca aquela pessoa dentro daquela ilustração que você colocou. Se for um acidente, né, por exemplo, de alguma empresa que você está lá tentando reduzir o número de acidentes, então você coloca a pessoa naquela condição do acidente, imagina, né, que esse acidente foi com você, como seria a sua vida, tal. Depois você traz um sentimento, uma reflexão, como eu disse ali, né, se fosse um acidente contigo, como seria? Como você acha que vai ser? Existem 3 tipos de público, né, que são os auditivos, os sinestésicos e os visuais. Então você tem que trabalhar essas 3 condições ali dentro da sua plateia. Procura trazer esse sentimento, né? Você já se imaginou nessa situação, então a pessoa vai imaginar aquele quadro. Escute bem o que eu vou falar agora, ou você já não viu enquanto você fazia algo, então você está trazendo as 3 características, né, de qualidades de pessoas que tem ali no público para dentro da sua história. E depois mostre algo que motive para que faça uma mudança. Se foi o acidente, né, então respeitar os procedimentos da empresa, utilizar os EPIs, e assim em diante. Diga algo que gere impacto relacionado a algum dado científico ou estudo. Então, existem sites específicos, mais à frente aí eu vou falar, que você pode colocar, né, para que a pessoa pense, né? Então, ó, procure em pesquisas, procure dados científicos, enquetes que você pode fazer até no próprio momento ali da sua palestra, dependendo da quantidade de pessoas. Então, ou pode fazer pesquisas em sites de divulgação, ou notícias científicas, ou plataformas acadêmicas. Então, e faça uma pergunta sobre o tema, para aguçar a curiosidade do seu público. Então, como que é isso? Né? E se, volto a falar, né, se foi acidente de trabalho, e se tivesse sido com você? E se tivesse sido com alguma pessoa próxima a você? Algum amigo, algum parente? Então, você sabia que, né, a maioria das pessoas sofre acidente nos membros superiores, na parte da mão ali e tal. Você sabia que
uma grande parte acontece o acidente com as vistas, por conta de não usar o óculos. Tudo você vai usar esse início de frase, né? E depois complementar com uma situação que traga ali alguma curiosidade ali. Então, quantos de vocês, né, já sofreram um acidente? Qual foi, né, o acidente que vocês viram que mais causou impacto? E aí vai a criatividade e o expertise de vocês no dia a dia aí, sobre o tema que vocês estão palestrando. Então, você já assistiu também, né, recentemente algum programa de TV, ou algum filme, ou algum livro que você leu e você poderia recomendar, que está falando sobre o tema da palestra? Isso é importante, né? Você fazer o engajamento do pessoal ali na tua palestra. E também você vai descobrindo coisas aqui que você pode depois assistir também e melhorar a sua palestra. Conclusão e chamada para ação. Então você vai avisar, né, que está concluindo a sua palestra, tá? Você não simplesmente termina ela, né? Fala, agora estamos chegando ao final, tal. Faz uma conclusão, né? Resume ali em tópicos ali o que foi falado de mais importante e faz uma chamada para a ação. Vou voltar de novo ao assunto do acidente. Então, quantos de vocês a partir de agora vão começar a respeitar os procedimentos da empresa? Ou quantos de vocês agora vai começar a usar o EPI da forma correta? Então, tudo isso daí é para que eles... Né, isso foi feito um briefing antes da tua palestra e foi criado um objetivo. Então, você vai chamar essa ação justamente para fechar com o objetivo que foi, ao qual você foi contratado para realizar aquela palestra. Agradecimentos finais. Você vai agradecer o pessoal ali que prestou atenção, né, à sua palestra, agradece as pessoas que te chamaram para fazer aquela palestra, tudo, então. E assim encerra os 7 tópicos aí. E agora eu trago para vocês essa imagem, né, de um iceberg, onde a gente vê geralmente a ponta do iceberg para fora, mas nunca consegue ver o que está a partir de dentro aí, né? Então, o que eu mostrei para vocês aí, essas 7 etapas, foi um pouco do conhecimento. Existe muito ainda para se falar, tá bom? Mas fique tranquilo, né? Uma caminhada de mil léguas começa sempre com o primeiro passo. Então vou estar junto com vocês aí, quem quiser, né, deixa um comentário abaixo do vídeo, entre em contato comigo através do formulário lá, preenchendo. E o que eu puder ajudar, com certeza eu vou estar ajudando vocês aí. Agora eu vou passar um vídeo sobre procrastinação. Deixa eu só tirar a mídia que estava rodando. Fica melhor aqui. Relax, irmãozinho. Eu tive uma ideia. Uma casa de tijolo. Caraca, tirou onda, cadê? Então, tive essa ideia há um tempo, mas tava meio enrolado. Mas tipo, se vocês estiverem assim na pilha, dá pra colocar pra frente. Ano que vem, sei lá. Quem vai de linguiça aí, gente? Não basta ter ideias, tem que botar pra fazer. Então, ó, essa foi uma propaganda, né, criada pela Endeavor, que a ideia era, né, você não ficar procrastinando, não ficar esperando as melhores condições para realizar alguma coisa. E muitas das vezes a gente faz isso, né? Fica esperando a melhor condição e aí vai levando e nunca faz. Então, esse é o fim da primeira aula, onde eu falei sobre, né, como criar ali a apresentação.
Na próxima aula eu falo sobre introdução a técnicas de memorização e aperfeiçoamento da voz. Abaixo aí também segue, né, as minhas redes sociais, quem me procurar aí como o Marcelo Bisac vai me achar aí em LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.